Nunca revele isso. Verdades que os estoicos guardavam às 7 chaves. O estoicismo, uma filosofia antiga que surgiu na Grécia por volta do século III a.C., tem sido celebrado por sua sabedoria prática e sua capacidade de ajudar as pessoas a enfrentarem os desafios da vida com serenidade e resiliência. Filósofos como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio tornaram-se ícones dessa escola de pensamento, oferecendo ensinamentos que permanecem relevantes até hoje. No entanto, há algo fascinante e pouco explorado sobre o estoicismo. Certas verdades profundas e práticas que os estoicos guardavam consigo, como segredos inconfessáveis. Este texto mergulha nesses aspectos ocultos, revelando o que os estoicos talvez preferissem manter em silêncio, não porque fossem perigosos, mas porque exigiam maturidade para serem compreendidos e aplicados. O silêncio como virtude. Uma das verdades que os estoicos parecem ter guardado às 7 chaves é a importância do silêncio. Não apenas o silêncio exterior, mas o silêncio interior. Aquela quietude mental que nos permite observar o mundo sem julgamentos precipitados. Para os estoicos, falar demais era visto como uma forma de fraqueza, pois palavras excessivas muitas vezes levam ao erro, à confusão e à exposição desnecessária de nossas vulnerabilidades. Epicteto, em particular, enfatizava que devemos ser cuidadosos com nossas palavras. Ele dizia: primeiro aprenda o significado correto das coisas, depois fale. Essa máxima sugere que o silêncio é uma ferramenta poderosa para evitar mal-entendidos e conflitos. Os estoicos sabiam que nem todas as verdades precisam ser ditas, especialmente quando podem causar danos ou distrair os outros de suas próprias jornadas. Mas o silêncio vai além disso. Ele também é uma forma de proteger nossa mente contra a influência negativa do mundo externo. Ao permanecer em silêncio, podemos refletir sobre nossas emoções e pensamentos, identificando o que realmente importa. Esse autocontrole não é apenas uma virtude, é uma defesa contra o caos emocional que ameaça nos dominar. A dissociação emocional. Outra verdade que os estoicos talvez tenham guardado com cuidado é a prática da dissociação emocional. Embora o estoicismo seja frequentemente mal interpretado como uma filosofia que prega a supressão das emoções, ele na verdade ensina algo muito mais sutil: a habilidade de dissociar nossas reações emocionais dos eventos externos. Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Realize isso e encontrará força. Essa ideia é revolucionária, pois implica que somos responsáveis por como respondemos às circunstâncias, independentemente de quão injustas ou dolorosas elas possam parecer. No entanto, essa prática exige disciplina e autodomínio extremos, qualidades que nem todos estão dispostos a cultivar. Os estoicos sabiam que a dissociação emocional não significa ignorar os sentimentos ou fingir que eles não existem. Pelo contrário, trata-se de reconhecer as emoções, aceitá-las como naturais, mas não permitir que elas controlem nossas ações. Essa distinção sutil é algo que os estoicos provavelmente reservavam para aqueles que estavam prontos para lidar com a complexidade da vida humana. Revelar essa verdade prematuramente poderia levar à interpretação equivocada de que o estoicismo é indiferente ou insensível. A aceitação do sofrimento. Uma das verdades mais difíceis de aceitar no estoicismo é a inevitabilidade do sofrimento. Os estoicos entendiam que a vida está repleta de adversidades e que tentar evitá-las completamente é uma ilusão. Em vez disso, eles ensinavam que devemos abraçar o sofrimento como parte integrante da existência humana. Sêneca, em suas cartas, afirmava: não são as coisas em si que nos perturbam, mas nossas opiniões sobre elas. Essa verdade, embora libertadora, pode ser desconcertante para aqueles que buscam conforto e segurança. A ideia de que o sofrimento é inevitável e que devemos aprender a conviver com ele pode parecer cruel ou pessimista. No entanto, os estoicos viam o sofrimento como uma oportunidade para o crescimento pessoal e espiritual.
Ao aceitar o sofrimento, podemos encontrar força e sabedoria que de outra forma permaneceriam adormecidas. Os estoicos provavelmente guardavam essa verdade com cuidado, sabendo que ela poderia ser mal interpretada ou mal aplicada. Revelar a aceitação do sofrimento sem o contexto adequado poderia levar à resignação passiva ou ao desespero. Por isso, eles enfatizavam que a aceitação deve vir acompanhada de ação consciente e propósito. A importância do autoconhecimento. Autoconhecimento é outra verdade que os estoicos valorizavam profundamente, mas que talvez tenham mantido em segredo por sua complexidade. Conhecer a si mesmo não é uma tarefa simples. Requer introspecção constante e honestidade brutal. Os estoicos acreditavam que, ao entendermos nossas fraquezas, desejos e medos, podemos trabalhar para superá-los e alcançar a virtude. Sêneca escreveu: "Conheça-se a si mesmo. Examine seus próprios defeitos antes de apontar os defeitos dos outros." Essa prática de autoconhecimento é fundamental para o desenvolvimento moral e espiritual, mas também é uma jornada solitária e árdua. Muitas pessoas preferem evitar o confronto com suas próprias falhas, optando por projetar suas culpas nos outros. Os estoicos provavelmente compreendiam que o autoconhecimento é um caminho difícil e que poucos estão dispostos a percorrê-lo até o fim. Revelar essa verdade sem o suporte adequado poderia levar à frustração ou ao desânimo. Por isso, eles enfatizavam a importância de guias e mentores que pudessem orientar os iniciantes nessa jornada. A transitoriedade de tudo. Uma das verdades mais fundamentais do estoicismo é a natureza transitória de todas as coisas. Nada dura para sempre, nem a riqueza, nem o poder, nem as relações humanas. Os estoicos viam essa impermanência como uma lição poderosa. Se tudo é passageiro, então devemos aprender a desapegar-nos das coisas materiais e focar no que realmente importa. Marco Aurélio escreveu: "Tudo flui, tudo passa. O que foi ontem já não existe hoje." Essa visão da transitoriedade pode ser libertadora, mas também assustadora. Aceitar que tudo é temporário exige coragem e maturidade. Os estoicos provavelmente guardavam essa verdade com cuidado, sabendo que ela poderia ser mal interpretada como um incentivo ao niilismo ou à apatia. No entanto, a transitoriedade também traz uma mensagem de esperança. Se tudo é passageiro, então os momentos difíceis também passarão. Essa perspectiva pode nos ajudar a enfrentar as adversidades com mais calma e paciência. A prática diária da gratidão. Embora o estoicismo seja frequentemente associado ao autocontrole e à resistência, uma das verdades menos conhecidas é a importância da gratidão. Os estoicos praticavam a gratidão como uma forma de cultivar a felicidade e a serenidade. Eles acreditavam que, ao reconhecermos as bênçãos da vida, podemos nos livrar da insatisfação e do desejo incessante por mais. Sêneca escreveu: "Seja grato pelo que você tem. Você logo verá que tem mais do que precisa." Essa prática diária de gratidão é simples, mas poderosa. Ela nos ajuda a mudar nossa perspectiva, focando no que já possuímos em vez de no que falta. No entanto, os estoicos provavelmente guardavam essa verdade com cuidado, sabendo que a gratidão genuína exige humildade e consciência plena. A sabedoria do tempo, por fim. Uma das verdades mais profundas que os estoicos guardavam às 7 chaves é a sabedoria do tempo. Eles entendiam que o tempo é nosso recurso mais valioso e que desperdiçá-lo é a maior tolice que podemos cometer. Sêneca dedicou um tratado inteiro sobre a brevidade da vida a esse tema, argumentando que muitas pessoas vivem como se tivessem uma infinidade de tempo, apenas para descobrir, tarde demais, que desperdiçaram suas vidas em atividades triviais. Os estoicos praticavam a gestão do tempo com rigor, dedicando-se a atividades que tinham valor duradouro, como o estudo, a reflexão e o serviço aos outros. Essa verdade, embora simples, é profundamente transformadora. No entanto, os estoicos provavelmente sabiam que ela poderia ser mal aplicada, levando ao perfeccionismo
ou ao excesso de trabalho. Por isso, eles enfatizavam o equilíbrio entre produtividade e descanso. Você controla apenas 3 coisas: pensamentos, ações e atitudes. Os estoicos enfatizavam a importância de diferenciar entre o que está sob nosso controle e o que não está. Epicteto, em seu famoso Encheiridion, afirmava que preocupar-se com aquilo que não podemos mudar é uma das maiores fontes de sofrimento humano. Ao focar apenas no que podemos controlar, pensamentos, ações e atitudes, liberamos nossa mente de ansiedades desnecessárias e nos tornamos mais resilientes diante das adversidades. 2. A virtude é o único bem verdadeiro. Para os estoicos, a virtude, ou excelência moral, é o único bem intrínseco e suficiente para garantir uma vida boa. Riqueza, saúde e status social são indiferentes, adiafora, pois não têm valor moral por si só. O verdadeiro sucesso, portanto, não está em acumular bens externos, mas em cultivar qualidades como sabedoria, coragem, justiça e temperança. O sofrimento surge do nosso julgamento sobre as coisas. Marco Aurélio, imperador romano e autor de Meditações, escreveu que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Em outras palavras, eventos externos não causam sofrimento. É a maneira como interpretamos esses eventos que gera emoções negativas. Aprendendo a ajustar nossas percepções, podemos enfrentar até mesmo as situações mais difíceis com serenidade. 4. A morte é certa, e isso deveria te libertar. Os estoicos encorajavam seus seguidores a refletir regularmente sobre a morte. Memento mori. Longe de ser mórbido, esse exercício serve para lembrar-nos da brevidade da vida e da importância de viver cada momento com propósito. Saber que a morte é inevitável pode nos libertar do medo e nos motivar a agir com autenticidade. 5. As circunstâncias não definem. Quem você é? Sêneca, um dos grandes nomes do estoicismo, ensinava que nossa identidade não deve ser moldada pelas circunstâncias externas, mas pela nossa capacidade de responder a elas com sabedoria e dignidade. Mesmo em meio à pobreza, exílio ou perseguição, um estoico permanece firme em seus princípios, pois sabe que a verdadeira liberdade está na mente. Praticar a gratidão diariamente transforma sua perspectiva. Embora os estoicos não usassem explicitamente o termo gratidão, eles valorizavam profundamente a apreciação pelo presente. Refletir sobre as coisas boas que já possuímos, desde a saúde até relações significativas, ajuda a combater a insatisfação crônica e a ganância. Essa prática simples fortalece nossa conexão com o aqui e agora. O obstáculo é o caminho. Uma das máximas mais icônicas do estoicismo vem de Marco Aurélio. O obstáculo é o caminho. Esta frase encapsula a ideia de que os desafios não devem ser evitados, mas abraçados como oportunidades para crescer. Toda dificuldade carrega dentro de si a semente de algo maior, desde que estejamos dispostos a aprender com ela. A autodisciplina é a base de toda a excelência. Os estoicos viam a autodisciplina como uma virtude fundamental. Sem ela, todas as outras qualidades, coragem, justiça, sabedoria, não podem florescer plenamente. Treinar-se para resistir a impulsos imediatistas e agir de acordo com razões superiores é um passo crucial para alcançar a eudaimonia, flourishing ou felicidade. 9. Silêncio e reflexão são aliados. Poderosos, finalmente, os estoicos reconheciam o poder do silêncio e da introspecção. Em vez de buscar constantemente preencher o vazio com ruído ou distrações, eles incentivavam períodos regulares de quietude para examinar seus próprios pensamentos e comportamentos. Esse hábito promove clareza mental e alinhamento com os valores pessoais. Nunca revele isso. Verdades que guardavam as 7 chaves. No coração da filosofia estoica reside uma verdade simples, mas poderosa. O controle sobre nossas vidas não está nas mãos dos eventos externos, mas em como escolhemos reagir a eles. A ideia de guardar segredos ou verdades ocultas
Pode parecer intrigante e até mesmo misteriosa. Mas para os estoicos, o que realmente importa não são as palavras que guardamos, mas o significado que atribuímos a elas e como isso influencia nossa sabedoria interna. O peso das palavras desde tempos imemoriais, os seres humanos têm valorizado segredos. Segredos podem ser armas, escudos ou portais para o desconhecido. Contudo, o estoicismo nos ensina que poucas coisas têm valor intrínseco. O que realmente importa é nosso julgamento sobre elas. Um segredo revelado não possui poder por si só, mas sim pelo impacto que ele causa em nossa mente e na mente dos outros. Portanto, a prática de nunca revelar algo deve ser vista como uma decisão consciente, baseada em discernimento e virtude, e não em medo ou manipulação. Marco Aurélio, imperador romano e filósofo estoico, escreveu em suas meditações: "Não se preocupe com o futuro, pois se você deve enfrentá-lo, terá de fazê-lo com as mesmas razões que agora usa para resolver os problemas presentes." Essa máxima ecoa profundamente quando pensamos em verdades guardadas a 7 chaves. Muitas vezes, aquilo que escondemos de nós mesmos ou dos outros é fruto de inseguranças, apego ao passado ou medo do julgamento alheio. Mas para os estoicos, a busca pela virtude exige transparência consigo mesmo. Mentiras, distorções ou segredos mal guardados corroem a alma e impedem o progresso moral. A sabedoria das 7 chaves, a metáfora das 7 chaves, sugere algo valioso, protegido e difícil de acessar. No contexto estoico, essas chaves podem representar os princípios fundamentais que guiam uma vida virtuosa. Razão. O uso da lógica e do pensamento racional para discernir o que é verdadeiro e o que é falso. Justiça. O compromisso com a equidade e a bondade em todas as interações humanas. Coragem. A capacidade de enfrentar adversidades sem desespero ou fraqueza. Temperança. O domínio sobre os próprios desejos e impulsos. Aceitação. A compreensão de que algumas coisas estão fora do nosso controle e devem ser aceitas como são. Autossuficiência. A busca pela paz interior, independentemente das circunstâncias externas. Gratidão. O reconhecimento constante das bênçãos que já possuímos. Essas chaves são universais e atemporais, aplicáveis tanto àqueles que guardam segredos quanto aos que buscam desvendá-los. Elas nos lembram que, enquanto o mundo exterior pode estar cheio de mistérios e incertezas, o verdadeiro tesouro está dentro de nós, a capacidade de viver de acordo com a natureza e a razão. O perigo de revelar. Tudo embora o estoicismo enfatize a honestidade e a transparência, isso não significa que devamos revelar tudo indiscriminadamente. Epicteto, outro grande filósofo estoico, advertiu: "É melhor manter silêncio e deixar os outros pensarem que você é tolo do que abrir a boca e dissipar qualquer dúvida." Em outras palavras, há momentos em que o silêncio é mais sábio do que a palavra. Divulgar segredos ou verdades dolorosas sem considerar as consequências pode causar danos irreparáveis, tanto a nós mesmos quanto aos outros. Os estoicos também reconheciam que nem todas as verdades precisam ser compartilhadas. Algumas verdades, embora importantes, podem perturbar desnecessariamente aqueles que ainda não estão preparados para recebê-las. Assim, a sabedoria está em saber quando falar e quando permanecer calado. Como disse Sêneca, não é o que você diz, mas o que você faz que define seu caráter. Guardando segredos com integridade. Para os estoicos, guardar um segredo não é um ato de covardia, mas de responsabilidade. Ao decidir manter algo em sigilo, devemos perguntar a nós mesmos: isso me torna uma pessoa melhor? Isso beneficia os outros? Se a resposta for sim, então estamos agindo com integridade. Por outro lado, se estamos guardando segredos por egoísmo, culpa ou medo, isso indica que estamos nos afastando da virtude. Uma das maiores lições do estoicismo é que somos responsáveis por nossas ações e pelas consequências delas. Guardar ou revelar um segredo é uma decisão que reflete nossos valores e prioridades. Devemos sempre buscar alinhar nossas ações com os princípios da justiça, da coragem e da sabedoria.
Conclusão. A verdadeira chave no final das contas, a verdade que realmente importa, não é aquela que guardamos em cofres ou trancamos as 7 chaves, mas a verdade que carregamos dentro de nós. É a verdade sobre quem somos, quais são nossos valores e como queremos viver nossa vida. Para os estoicos, a maior conquista não é descobrir segredos ocultos, mas dominar a arte de viver em harmonia com a natureza e com os outros. Portanto, antes de revelar ou esconder algo, pergunte-se: essa ação me aproxima ou me afasta da virtude? Lembre-se de que o verdadeiro poder está em sua capacidade de escolher sabiamente, independentemente das circunstâncias.